Nessa aula nós vamos aprender a fazer uma capa de notebook feita com neoprene. Olha só como é que ela é. Eu usei zíper aqui em toda essa volta, mas tu não precisa usar em todo, tá? Porque assim, tu pode usar ou só aqui, ou em dois lados. Eu acabei usando em três, mas assim, sei lá, pra experimentar, pra gastar mais zíper. Não, tô brincando. Eu usei três porque eu gosto, tá? Então acabou assim que ficou um projeto bem legal, bem simples de fazer. E a gente só usa dois materiais, na verdade, um tecido e dois aviamentos, que é o zíper em metro e um cursor, tá? Prof, posso usar dois cursores? Pode botar, né, daquele jeitinho que se encontra, fica bem legal também. Observação, eu gosto de colocar uma leve margenzinha, porque, como tu viu, ó, eu guardo tudo junto, o mouse, o carregador. Então, se eu faço ele muito justinho no tamanho que é a minha peça, não vai caber essas coisas. E eu gosto dessa praticidade, sabe? Nada de sacolinha extra, nada, sabe? Eu gosto de chegar lá, aqui, ó, abriu, deu, tá tudo aqui, vou lá e trabalho onde eu quiser, tá? Então, assim, sugestão, faça sempre um pouquinho maior, porque daí tu vai ter meio que um tamanho universal. Ele vai caber na maioria dos notebooks. Claro que tem aqueles notebooks que são pequenininhos, tem aqueles que são tablet, que nem mouse precisa, né? E aí, então, tu vai ter que fazer uma pesquisa aí conforme a tua clientela, ok? Esse meu tamanho de note tem 38 por 24, 25, tá? 38 por 25. Então, vamos lá que agora eu vou te passar as medidas do tecido que eu cortei. Bom, tá aqui o tamanho do meu tecido. Eu cortei 60 por 45. Por quê? Porque quando eu dobrar, ele vai ficar pela metade, tá? Agora, o próximo passo é a gente arredondar esses cantos. Como é que a gente faz um arredondamento assim, sem depender de régua? Tu vai marcar aí no teu cantinho 4 centímetros, assim e depois assim, ok? Tu pode fazer a olho, tá? Geralmente eu venho aqui, ó, e risco a olho nu e faço um arredondamento. Se tu não te sente segura, tu pode pegar, sei lá, um copo, vamos ver se esse meu copo aqui serve. Serve, ó. Claro que o copo não pode ser aquela coisa muito fininha demais, por exemplo, se eu colocar um círculo muito pequenininho, tipo um carretel, não vai dar, né? Tu tem que colocar e ver que ele tá tocando nas duas pontas marcadas, ok? Aí aqui eu gosto de colocar um alfinete para segurar bem, porque o neoprene é meio grosso e às vezes, né, sei lá, ele pode andar. Aí vem aqui, ó, e faz o corte. Tá feito. Se quiser pode usar esse aqui como gabarito para marcar aqui o outro lado, tá? Corta os dois e aí vamos para o zíper. Mentira, não vamos para o zíper ainda não. Falta só um detalhe. Aqui, ó, bem no meio, tu vai dar um micro pique, só pra gente marcar o meio mesmo. Pode colocar alfinete? Pode. Pode fazer com giz? Pode também. Mas o pique é melhor. Ele fica bem pequenininho e imperceptível, tá? E aí, só a gente sabe que ele tá ali e não vai cair. Muito bem, agora vamos para o zíper. Zíper em metro e nós não vamos cortar os dois, tá? A gente vai usar somente uma parte. Como eu já usei aqui para fazer a peça piloto, né, antes para te ensinar, sobrou esse aqui, ó, sobrou todo esse pedaço aqui, que é o que eu vou usar agora para fazer a minha segunda peça. Olha só, então ele era com dois, ok? Mas eu usei só até aqui, por quê? Olha só, ele tá dobrado aqui, ó, tá vendo que ele não tem fim nessa parte? Ele simplesmente começa aqui, vem, faz toda a volta e termina aqui. Então, quando a gente vai fazer essa finalização aqui, ó, fica muito mais fácil, porque ele fica desse jeitinho, ó. Eu gosto bastante, a gente não sofre duas vezes, entendeu? Fazendo esse acabamento aqui, tá? Olha só, como todo zíper em metro, a gente tem que colocar sempre o lado dos dentes virado para o lado direito. Então, é o lado direito do zíper para o lado direito do tecido. Aqui eu tenho o meu piquezinho, que eu sei que é o meu centro. Então, é a partir daqui que eu vou colocar assim, ó. Deixa sobrar uns 3 dedos ali de zíper e nós vamos começar assim. E aí, tu vai colocar alfinetes. Pode até colocar o primeiro assim, ó,
neste sentido, pra saber que ali tu faz o retrocesso, tá? E aí depois taca ali alfinete, vai fazendo em toda a volta, porque olha só, quando tu costurar aqui, depois ele vai ficar assim, tá bom? Então, deixa eu alfinetar tudo aqui, tá? Vai ser toda essa volta e já te mostro o resultado. Ó, todinho alfinetado, tá? Todas as voltas. Cantinhos aqui a gente acompanha o redondo, ok? E aqui eu deixei 2 alfinetes assim, né, nesse sentido em pezinho, que é para eu saber onde é que eu tenho que fazer o retrocesso no início e no fim. E aqui tá a sobra para eu conseguir depois passar o cursor, ok? Olha só, nessa hora, se tu tem etiqueta, já é o momento de colocar. A minha, ó, eu coloquei ali, tá vendo? Aí tu coloca antes, né? Tu tem que enfiar a etiqueta aqui, deixa ela presinha por um alfinete. E aí é nessa costura aqui que tu vai prender a etiqueta também, tá? Então vamos lá agora na máquina. Como eu vou pregar um zíper agora, eu coloquei calcador de zíper comum, tá? E as linhas é o seguinte, embaixo pouco importa a cor, porque aqui a gente vai fazer um arremate depois que tu vai ver que tu pode usar aí até a linha que tu nunca usa só pra, sabe, quando a gente quer desovar as cores. Então, embaixo eu coloquei qualquer e em cima tem que ser obrigatoriamente a cor do zíper, porque isso sim vai ficar mais caprichoso, isso aqui vai aparecer, tá? Então, não tem segredo nenhum, aula de zíper, né, já tivemos. Coloca ali, ó, assenta bem, tá? E agora é só ser feliz, faz o retrocesso. Terminado, ficou assim, ó. Fica um espacinho, tá? Porque a gente precisa passar o cursor também, depois quando a gente colocar ele. E aí ele tá todo assim, ok? Agora o próximo passo é refilar esse pedacinho que tem aqui, ó. Sabe por quê? Que é o seguinte, ó. Nós temos que, na hora que a gente virar aqui, pra deixar ele bem bonitinho, o zíper assim aparecendo, a gente tem que deixar isso aqui tudo escondido. E como é que a gente esconde? Cortando fora, tá? Porque assim, nós usamos isso aqui como uma margem pra gente se guiar, né? E prender o zíper aqui, rente a essa margem aqui, tá? Até ficou meio, saiu assim meio pra fora, mas não deveria. Eu deveria ter costurado um pouquinho mais assim. Então agora, ó, até já comecei aqui, nós vamos cortar meio centímetro. Já vou te mostrar por quê. Olha só, tá saindo aqui. Por que que a gente refila? Porque se eu fizer essa dobra, essa vira assim, aqui fica aparecendo, tá vendo? Fica aquela sujeirinha aparecendo. Mas se eu tirei fora, e quando eu dobrar aqui, ó, o que que acontece? O próprio zíper já cobre tudo, e aí fica lindo, tá vendo? Então, quando a gente passar o pesponto aqui, deu, tá bem acabado. A gente até poderia vir aqui e colocar um viés ou um gorgurão abraçando toda essa parte. Mas eu te pergunto, pra quê? Né? A gente vai só gastar mais material, só ter que se preocupar com mais uma dor de cabeça, com mais um custo na nossa peça. Então, sempre que possível, tenta economizar e deixar assim o mínimo de material possível, tá? Então agora eu vou cortar aqui, bem feliz, toda essa parte e já volto aqui pra te mostrar como ficou. Depois de cortado, agora sim tá pronto pra gente rebater essa costura, ok? Então a gente vai passar uma costura com o lado do zíper virado pra nós, porque eu preciso enxergar aonde é que a minha agulha vai bater. E ela precisa sempre fincar aqui, nesse cantinho aqui do zíper. Pode colocar um pouquinho mais pra dentro? Pode, mas cuidado, tá? Porque tem que deixar bem, tipo assim, cobrir bem aquela parte onde tem a rebarbinha, ok? Nessa hora convém a gente trocar as linhas. Então, como isso aqui vai ficar virado assim pra mim, eu vou colocar na máquina desta forma, o preto na linha de cima e na bobina a cor do meu tecido, certo? Depois que eu posiciono ali o meu calcador, né? O calcador tá para um lado, os dentes para o outro. Eu tento ajeitar bem, ó. À medida que o tecido vai passando, eu tenho que assentar isso aqui para deixar ele bem plano. Como é que seria o jeito errado? É a gente passar a costura e ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui fica um relevo e aí isso aqui não pode acontecer. Então, sempre ajeita bem. Agora, vamos lá.
Chegando aqui na curva, é bem normal que aconteça pregas, porque, né, estamos numa curva. Então, tu vai fazer ali quantas pregas forem necessárias. Eu tô vendo que aqui, eu tô fazendo uma aqui assim e deu, tá de bom tamanho. Então, eu só vou manter essa dobrinha e vai embora. Muito importante, à medida que tu vai fazendo esse pesponto, quando der assim pra tu puxar e dar uma olhada em como é que ele está saindo, faça isso, tá? Sempre dá uma conferida pra ver se ele tá bonito. Às vezes, por usar duas linhas diferentes, a linha de baixo, né, o preto começa a subir e aparecer. Então, aí é uma questão de regular aqui, ó, esse botãozinho aqui da tensão da linha, tá? Com o comprimento do ponto. Eu tô usando o comprimento 4, que ele pode ser um pouquinho maior, já que o pesponto é uma questão mais decorativa. E eu acho mais bonito, né? Um pesponto mais largo. Ok? Então, sempre vá olhando, tá? Bom, eu vou acabar aqui. Não esqueça que aqui no final tem o retrocesso, tá? Quando chegar aqui onde tu começou, termina lá com o retrocesso. Mas a gente deixa ele abertinho aqui, ó, pra poder passar o zíper, tá bom? Não tem que fechar aqui, ok? E tá feito os pespontos aqui, todos bonitinhos, com a costura já escondida lá dentro do zíper, tá? Agora uma coisa aqui, né? Como é bom a gente ir fazendo para aprender no processo. Por isso que a gente tem que estar sempre em movimento, né? Não é esperando as coisas acontecerem. Olha só. Esse pesponto aqui ficou infinitamente mais perfeito. Até o cantinho ali, ó, onde é curvo, né? Ficou muito mais bonito do que este outro aqui, ó. Aqui foi onde eu comecei, ó. Tu percebe que ele tá até meio torto. O canto, esse aqui não é dos piores, mas tem um canto ali que tava horroroso, que eu tive até que desmanchar. Ah, tá, não, eu desmanchei. Ele tava aqui, eu acabei desmanchando, ele tem uma emenda, tá? Esse canto aqui tinha ficado até meio quadrado na hora do pesponto, ficou horroroso. Por quê? O que a prof se deu conta enquanto fazia? Eu tinha que deixar esse lado aqui pra cima e não ao contrário, como eu te falei, porque antes a gente tinha colocado na máquina assim, linha preta em cima, né? Era a linha preta e a linha da cor do tecido embaixo. Até que eu me dei conta, não, peraí, mas eu tenho que fazer o pesponto é que tem que ficar bonito desse outro lado. Então, eu tenho que estar enxergando. Eu mesma esqueci, né, dos meus ensinamentos. Então, gurias, deletem aquilo que eu falei, tá, no início. Se tu anotou lá, já risca e coloca o contrário. Que tu tem que colocar a linha da cor do zíper aqui embaixo e a linha da cor do tecido ali em cima, que é justamente pra tu enxergar esse pesponto. E claro, aqui daí eu não fui bem na beiradinha. Eu coloquei um pouquinho mais pra dentro, porque se eu quisesse ir bem na pontinha, ia acabar escapando, entendeu? Então ficou assim, ó, levemente essa abinha. Mas não faz mal, né? Antes um pesponto bonito do lado direito, que é onde tem que estar bonito, do que uma costura na beiradinha do lado avesso. Ok, vamos lá agora colocar esse cursor. Bom, agora é aquele momento que a gente passa uma leve raiva, mas faz parte, né? Ai, sempre que eu vou colocar cursor me dá um calorão. Então assim, ó, tu tem que pensar que não tem como tu colocar desta forma, porque o zíper aqui tá incompatível, ele tá virado. Tu tem que tentar colocar, tu vai conseguir colocar assim, peraí, deixa eu pensar. Sempre me dá tilt. Ah, assim, ó, tá? Os dois dentinhos se olhando e eles têm que estar com a parte volumosa virada pra ti, ok? Aí vira aqui assim. Essa aqui a gente já teve essa aula, tá? Mas vou recapitular. Eu gosto de dar uma leve cortadinha assim, ó, 1 centímetro só dos dentinhos. Os dentinhos a gente corta lá na goela da tesoura, que é pra não estragar o fio, tá? Ficou assim. E aí agora eu peguei aqui um cursor lindo de tesourinha e coloca primeiro na parte maior, depois coloca na outra menor. Ó, senti que encaixou. Vamos ver. Puxei. Muito bem. Encaixou lá, tá? Aí eu tenho que tentar fazer a minha tesourinha, o meu cursorzinho, né? Passar ali por dentro. Ai, 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 ela é mais comprida do que o meu cursor normal. Vamos ver. E ó, aí ela tem que mergulhar ali por dentro. Uhul, deu! Que é isso aqui, ó, que a gente tem que deixar feito, tá?
Fica esse finzinho ali. E, teoricamente, está pronto. Olha lá que lindo. Essa aqui é uma etiqueta que eu tinha, tá? Não é a minha preferida, eu prefiro aquela outra, do outro modelo da capa. E aqui fica assim, ó, com o zíper dobrado. Então, aqui eu não me preocupo com o arremate. Mas eu preciso me preocupar com este arremate aqui. Porque eu não posso deixar isso aqui assim, né? Aberto desse jeito. Então, eu vou cortar aqui levemente esse excesso para deixar ele parelho, ok? E aqui, aí tu pode ou colocar um gorgurão ou um viés, algum pedaço de tecido, tá? E aqui também é legal tu dar alguns pontinhos à mão, ou vem aqui e faz um zigue-zague no comprimento de ponto zero, que aí ele fecha bem, né? Como se fosse pregar botão e não vai escapar, certo? Buenas, olha só o que a prof fez. Já deixei aqui, usei de propósito uma linha bem contrastante ali, ó, roxo, tá? Pra tu ver os pontinhos, então tá bem seguro, o cursor não vai passar. Ele não ia, né, de qualquer jeito, porque o tamanho desse cursor aqui, tu viu o parto que foi pra eu passar ele, né? Ele não ia voltar tão facilmente assim, então isso aqui é só por descargo de consciência. Agora chegamos nessa parte aqui, que eu falei, dá pra colocar um viés, um gorgurão, alguma coisa assim. Pois é, não estou com nada desses aviamentos aqui à mão. Então, o que nós vamos fazer? Quem não tem cão, caça com gato. Vou simplesmente queimar levemente, assim, só pra não ficar esses desfiados, sabe? Vamos ver aqui, ó. Com muito cuidado, né? Só uma passadinha, ó. E deu. Se tu for daquelas mega perfeccionistas, pode ser que tu te incomode com isso. Aí, tu vai ter que procurar pegar as fitas, né, os aviamentos próprios mesmo. Mas, como eu não sofro desse mal, pra mim tá lindíssimo desta forma. E eu não vou nem enxergar, né, porque, ó... Ai, que maravilha! É isso, ó. Tá feito. Lindo. Aqui o finalzinho fica assim, ó. Ok? Aqui ficou um pouquinho da costurinha preta aparecendo, mas isso aí eu já tiro. E é isso. Tá? Capa para notebook finalizada com sucesso.